Revolução Russa. Vamos entender o que era essa tal da Revolução Russa, tá? Primeiro, vamos fazer uma introdução aí de alguns termos que a gente já viu lá no oitavo ano, né? E vamos tentar entender por que isso chama revolução, né? Por que a gente chama esse tipo de movimento político de revolução? Primeiro, né, a revolução vem do latim revolutione, que significa revolver, né, o revolucionar. Esse termo ele foi durante muito tempo usado para definir o movimento de translação da Terra, tá? Então, é a volta que ela dava ou em torno de si mesma ou em torno do Sol também. Então, é um movimento né, aquele movimento de 360 graus, de sair do lugar e mudar totalmente a sua rota, né? De fazer uma mudança muito drástica, de virar, né? É, por que a gente usa esse termo, então, revolução, na hora de a gente falar da Rússia, né? Ou de outros. Depois da Revolução Francesa, que a gente estudou ano passado, esse termo, revolução, saiu do termo astronômico e passou a definir uma mudança radical dentro da sociedade, né? Então, mudanças radicais em muito pouco tempo dentro da sociedade de um país por conta de um movimento político. Então, a Revolução Francesa, por exemplo, por que começou a ganhar esse nome de Revolução? Porque ela pegou o antigo regime que existia ali na França e pôs abaixo. Pegou, decapitou lá o Luís XVI, mudou totalmente o sistema de governo, o sistema de sociedade, em um período muito curto de tempo. Então, a gente chama de revolução quando uma nova ordem política, social, cultural é estabelecida em um curto prazo de tempo, uma coisa muito acelerada e muda demais, certo? E o que foi essa revolução russa? Foi uma revolução socialista que aconteceu na Rússia em 1917, tá? E aí é isso que a gente vai estudar, essa mudança drástica na sociedade russa, dentro de um projeto de revolução socialista, tá? Então a gente vai tentar retomar algumas coisas, eu acho que eu acabei não passando muito para vocês, ano passado, que não deu tempo, agora que eu me toquei disso. A gente vai tentar retomar, então, algumas coisas sobre socialismo e tal. Pode ser que talvez eu até faça uma aula sobre isso em maio, para a gente entender melhor, tá? Beleza, então vamos tentar entender o contexto histórico da Rússia no início do século XX. Então, olha lá, isso aqui já responde algumas questões que vocês têm para fazer lá no livro, que é o contexto da Rússia antes da Revolução de 1917. Então, beleza, a Rússia no século XX, começo do século XX. Primeiro, a gente tem que entender que a Rússia era um país agrário. A Rússia é um país gigante, um país imenso, o maior país do mundo. Naquela época, o Império Russo era ainda maior, tá? Só que não tinha cidades mesmo, centros urbanos, tinha muito pouco, tá? A maior parte do território russo era agrário, era fazendas, eram campos, eram camponeses simples e pobres que viviam ali na Rússia, tá? De um outro lado, nós tínhamos um governo, o czarismo, certo? Que queria ser czar. O czar, ele era um absolutista. Então, assim, era como se a Rússia ela ainda tivesse no sistema político lá antes da Revolução Francesa. Porque ela permaneceu muito tempo com um sistema onde o cara, o czar, a gente pode dar o nome dele de rei, de imperador, né? É só o nome que os russos davam para esse cara. Mas ele era um imperador, ele era um cara com autoridade absolutista, certo? E aí, qual que é a questão? Ele era apoiado, ele tirava o seu apoio da onde? Porque a gente pode pensar assim, poxa, o cara era um czar, ele era poder absoluto, mandava, né, nas pessoas ali com mão de ferro, mas se a maioria das pessoas viviam pobres, como é que ele conseguia sustentar no poder? Ele tinha apoio dos grandes proprietários de terra. Então você tem na Rússia 80% da população camponesa pobre, alguns poucos proprietários de terras, de grandes extensões de terras, certo? E a nobreza.
né? Aquela galera que a gente viu lá na Revolução Francesa, que tinha os nobres, tal, que ele tinha status, isso aí rolava na Rússia até o começo do século XX, certo? E aí, geralmente, eles eram funcionários públicos, né? Funcionários do governo, que viviam ali às custas do governo. E assim que o cara conseguia manter seu poder. Então, percebe que a situação da Rússia, mesmo antes da Primeira Guerra Mundial, já não era muito legal. Já não era muito legal, por quê? Porque você tinha um monte de gente pobre e uma nobreza e uns proprietários de terras, assim, e o rei, o czar, o imperador, né, no caso, o czar, é absolutista, mandando em todo mundo. Na Rússia não tinha leis, não tinha um código de leis, né, na Rússia, era a vontade dele, e pronto, parecendo os países lá no século XVIII ainda, né, antes da Revolução Francesa, tá? E indústrias, professor, mas não tinha indústria, não tinha nada de indústria na Rússia? Tinha, tá? Mas somente aqui, ó, somente em poucas cidades, Moscou e Petrogrado, tá? Eram basicamente as cidades mais desenvolvidas, mais importantes, e só tinha indústria lá, sabe? Só que com um número muito reduzido. E aí, outro problema. O Império Russo, então, a gente podia pensar que ele era um país que vendia produtos agrários e comprava produtos industriais, o que gerava, óbvio, dívidas, né? Porque os produtos industriais, eles eram muito mais caros. Então, aqui, ó, uma típica foto de uma família russa nessa época da nobreza, né? Então, você tem, de um lado, pessoas muito pobres, de outro lado, pessoas muito ricas. E aí, para exemplificar isso, eu trouxe aqui um exemplo, tá? De um evento que aconteceu ali na Rússia, na época do czar Nicolau II, que ele foi o último, né? Ele foi o último da dinastia dos Romanov e o último czar da Rússia, tá? A gente vai ver que essa Revolução Russa vai tirar o czarismo do poder. E aí, tipo assim, em 1903, tal, o cara organizou um baile para comemorar os 290 anos da sua dinastia. Então, olha o tempo que essa família ficou no poder, 290 anos, tá? Eles fizeram um baile extremamente luxuoso, né? Roupas que remontavam a séculos anteriores. Então, eles tinham toda essa coisa de, dos tempos lá, dos reis, tal, tentavam manter isso. É, Foi um baile para 400 pessoas, né, com roupas chiquíssimas, né? Olha aqui, o vestido da imperatriz, que era a esposa dele, né? Tinha decoração em diamante e esmeralda, que valia mais ou menos hoje, em termos atuais, um vestido de 10 milhões de euros. Então era uma coisa assim muito extravagante. Você tinha 80% da população vivendo na miséria e os caras dessa forma aqui, ó, vestindo um vestido de 10 milhões de euros somente, né? Aqui algumas fotos, não as fotos da época foram preto e branco, né? Óbvio, e as que foi colorida digitalmente posteriormente. Mas olha os trajes, né? Esse aqui é o vestido de 10 milhões de euros, ó. Olha o tamanho dessa pedra aqui, né? Assim, é um negócio, enfim, é absurdo, né? Olha lá, né? Os membros da aristocracia vestidos de forma muito elegante, né? E em um momento que as pessoas estavam passando fome na Rússia, tá? Que elas estavam realmente complicadas ali. Além de toda essa desigualdade que a gente pode observar na Rússia, assim como as sociedades do antigo regime, que a Revolução Francesa pôs um fim, na Rússia você também tinha todo o misticismo, né? Então, a gente tinha um cara chamado Rasputin, que ele era tipo um místico ali na corte, que ele era mago, que ele era adivinho, e ele manipulava a família Romanov e tal. Então, assim, além também da questão prática, né, que assim é pobreza e riqueza de um lado do outro, você tinha todo esse misticismo ainda na sociedade russa, né? As pessoas iam acreditar muito no lado místico da coisa. Então, isso complicava um pouquinho também. E aí, beleza. Então, eu estou falando para vocês que essa é uma sociedade agrária, 80% da população agrária,
tem um czar, um imperador, com a sua nobreza lá, beleza, e vai ter uma revolução socialista, tá? Então, vamos tentar resumir o que era o pensamento da revolução do socialismo. Lembra, então, da primeira e segunda revolução industrial, né? O que a Revolução Industrial gerou na sociedade? A Revolução Industrial alterou, né, os meios de produção, tal, não sei o quê. Os artesãos passaram a ser o proletariado e tinha a burguesia. E aí lembra para vocês que eu falei para vocês que as pessoas passaram a trabalhar nas fábricas, né? Elas foram desprovidas dos meios de produção e os burgueses passaram a dominar ali e a ganhar um lucro muito alto com as fábricas e os trabalhadores trabalhando de forma insalubre, né? Então, 14 horas por dia, sem equipamento de segurança, enfim, sem poder contar com leis trabalhistas, sem um salário muito baixo, tal. Então, a revolução industrial, por um lado, ela gerou aumento de produção, os preços dos produtos ficaram muito mais abaixo, mais fácil das pessoas comprarem. Mas, por outro lado, o que ela fez? Ela pegou os caras, não foi um processo histórico de anos, tá? Não foi do dia para a noite. Ela pegou os caras que tinham os meios de produção, que eram os camponeses que foram expulsos das suas terras lá na Inglaterra, através de cercamentos. Eles sabiam fazer os produtos, eles tinham uma condição de produzir o que eles tinham para comer, tal, pelo menos para sobreviver. Ou mesmo artesãos que tinham suas fábricas, suas manufaturas de sapato, não sei o que tal, pegou essa galera e, através da concorrência, né, podemos assim até dizer desleal das máquinas, por quê? Porque o burguês, ele tinha o dinheiro, ele comprou máquinas, cobrou um território, colocou as máquinas lá dentro, né, mas ele mesmo não tinha a força de trabalho para produzir o produto, né. Então, essas pessoas passaram a trabalhar nas fábricas, perderam seus meios de produção e passaram a trabalhar demais, né? Sabendo fazer o produto, mas ganhando um dinheiro muito abaixo do que o seu esforço físico e intelectual acabava gerando. Então, essa foi a situação da Revolução Industrial. Foi a desigualdade social. De um lado, os burgueses ganhando muito dinheiro com as fábricas, e de outro lado, um proletariado muito pobre, né? Muito pobre. No século XIX, no meio da segunda Revolução Industrial, algumas pessoas já começaram a pensar que aquela situação estava muito desigual, né? Porque as pessoas que produziam o produto, as pessoas que trabalhavam nas fábricas, ficavam com uma quantidade de dinheiro muito injusta em relação às pessoas que tinham a fábrica, que não trabalhavam dentro da fábrica, que tinham o capital anterior, né? Então, ela não ganhou aquele dinheiro trabalhando, ela recebeu de herança de uma família, de comerciantes, que eram comerciantes desde lá da Idade Média, no século XIII, e chegou lá no século XVII, conseguiram comprar as máquinas por dinheiro de família, não por dinheiro de trabalho. E aí, pensaram, poxa, isso aí está muito esquisito, né? A gente tem que dar um jeito da sociedade ser igual, né? Ou pelo menos alcançar um objetivo de igualdade. E aí, esse é mais ou menos o pensamento do socialismo, né? Tem vários tipos, né? Eu vou falar só um deles aqui, que é o que vai importar para essa parte, que é o socialismo científico do Karl Marx. Por quê? Porque ele passou a observar a sociedade e falou assim, poxa, o trabalhador produz a riqueza. O dinheiro é produzido pelo trabalhador. Se o trabalhador produz a riqueza, ele tem o direito de ficar com o dinheiro e de ter acesso às coisas que ele produz. E não era o que acontecia na Revolução Industrial. Hoje em dia, a gente pensa que isso é meio absurdo, porque hoje em dia a gente tem um monte de lei trabalhista, de férias, de 13º, de não sei o que lá. Isso é tudo conquista, porque na época não tinha nada disso. E aí o Marx via além, ele via que o problema da sociedade estar daquela forma era a propriedade privada, ou seja, o burguês compra a terra, compra a máquina, ele põe lá, e tem gente que tem muita propriedade privada e tem gente que não tem propriedade nenhuma. E além disso, ele observava que o dinheiro que o burguês tinha não era do burguês. A ideia dele não era assim, todo mundo ganhar a mesma coisa.
mas todo mundo ganhar uma parte justa do negócio. Porque ele fez uma teoria, né, da mais-valia, onde ele falava, uma observação, na verdade, que ele observava que o dinheiro que o trabalhador produz trabalhando não fica numa parte proporcional para ele. O burguês pegava uma grande parte. E aí, para ele, qual que era a solução? A solução era os proletários pensarem, tipo, olha, gente, nós estamos sendo explorados. Por exemplo, vou dar um exemplo muito chulo. O cara produziu um sapato, tá? O burguês comprava material, dinheiro, não sei o quê, energia elétrica e tal. Vamos supor que se fosse numa coisa justa para o burguês ganhar o seu lucro e pagar as contas, o burguês teria que ficar ali com 70% do dinheiro do sapato e o trabalhador 30%. Mas, na verdade, o burguês ficava com 95% e o trabalhador 5%. Então, era muito desigual, né, o negócio. Para ele, os proletários tinham que entender que eles estavam sendo explorados nas fábricas, se juntar todos, entender que todos estavam sendo explorados, e eles fazerem uma revolução socialista, ou seja, pegar em armas mesmo, chutar a porta do negócio, tomar o governo e fazer um governo dos proletários. O dinheiro acumulado pelos burgueses, que na verdade era dinheiro produzido pelo trabalhador, voltaria para eles e eles iam gerir uma sociedade de forma mais igualitária. Mais ou menos é esse o pensamento. A ideia, então, era dos caras da Rússia foi tentar aplicar essa teoria da Revolução Socialista, tá? Então, tomada dos meios de produção por parte do proletário, né? E a instauração do governo do mesmo. Na Rússia, só que tinha um problema. A Rússia não tinha uma classe social chamada proletariado. A Rússia era agrária. A Rússia não tinha essa classe social. Então, gerou um problema. Porque você tinha poucos trabalhadores urbanos, poucos trabalhadores de fábricas, e eles muito menos com consciência de classe social. Tipo, todos nós somos explorados da mesma forma e todos nós produzimos o dinheiro do burguês da mesma forma. Então, na Rússia não tinha essa classe social, o proletariado, né? Então, isso depois vai gerar alguns problemas. O que acontece? O Lenin, tá? Um cara que viveu na Rússia, foi estudar fora, voltou, certo? Ele começou a tentar, assim, perceber quais eram os problemas da Rússia, o Vladimir Lenin, tomou conhecimento com as teorias do socialismo, tá? E aí foi tentar pensar como poderia ser aplicado esse negócio. E ele teve que dar uma atualizada, né? No pensamento do Marx. Por quê? Porque no pensamento do Marx, o proletariado, os trabalhadores das fábricas, tinham que todos eles ir lá e tomar conta dos meios de produção. Mas na Rússia não tinha quase nenhum proletariado, tinha muito pouco, né? Tinha mais pessoas no campo. Para ele, o que ele queria, então? Ele queria pôr um fim ao governo czarista da Rússia, tipo, não, para a Rússia melhorar, para a Rússia parar com essa pobreza que ela está, a gente tem que pôr fim ao czarismo, tirar a família Romanov para lá, né? Dá licença, que agora é outra coisa, tá? E instaurar o socialismo. Mas para ele instaurar o socialismo, ele teve que dar uma atualizada no pensamento de Marx para encaixar na Rússia, porque a Rússia não tinha proletariado, tá? E muito menos formação, e muito menos consciência de classe. Então, para ele, o proletariado não ia fazer isso sozinho. Primeiro, tinha que ter uma vanguarda de intelectuais, ou seja, pessoas como ele, que tinham conhecimento, que sabiam das teorias socialistas, do materialismo histórico do Marx, tal, não sei o quê, organizado em um partido. Então ele queria montar um partido político na Rússia, onde eles pudessem organizar essa revolução, tá? E aí isso ia levar o proletariado a derrotar o Marx, o czarismo. Então ele teve que atualizar. Lá no pensamento do Marx, era um movimento, era uma internacional socialista, né? Então todos os proletariados irem lá e fazer isso, né? Já o Lenin falava assim, ó, não, a Rússia não tem proletariado direito e muito menos com consciência de classe. Então, deixa a gente organizar um partido político com algumas pessoas que saibam, que entendam da coisa,
a gente junta eles para cá, faz a Revolução Socialista e derrota o czarismo. Era isso que ele queria, em linhas gerais, tá? E aí, na formação, né, desse partido político que ele conseguiu, ele organizou, né, o Partido Operário Social Democrata Russo, tá, em 1903, organizou esse partido, teve uma divisão entre os políticos, tá? Dividiu-se em bolcheviques e mencheviques. Da onde vêm esses nomes? Bolcheviques significa maioria, mencheviques significa minoria, tá? Em russo, né? O próximo. Quem eram os bolcheviques? Eles eram a maioria do partido, né? Eles apoiavam as ideias revolucionárias do Lenin, tá? Então falava que o que eles pensavam? Que os camponeses e os proletários, os trabalhadores das fábricas, das cidades, eles tinham que se unir para derrotar o czarismo e pôr um fim naquele negócio. Era isso que eles entendiam. Mas tinha uma outra galera, chamada mencheviques, tá? O que eles defendiam? Eles defendiam uma revolução gradual. Então, entendeu? Tipo, vamos fazer alguns acordos ali com a burguesia, vamos fazer alguns acordos com a nobreza, né? Para a gente melhorar o capitalismo e aos poucos a Rússia ir ficando. Então, eles não queriam revolução, eles queriam reformas. Os mencheviques queriam reformas, tá? E os bolcheviques queriam revolução. Os mencheviques queriam de forma gradual, certo? E os bolcheviques queriam um pé na porta e vamos mudar tudo isso aqui. Vamos lá. Aí tal, eles estavam lá em 1903, né? Então aqui, ó, em 1903 foi realizado organizaram o partido, teve a divisão aqui, beleza. Em 1905 aconteceu um rolê muito esquisito, tá? Por quê? O que acontece? O Czar tava lá mandando em todo mundo, não sei o quê, daquela coisa toda. Os caras estavam só organizando o partido político, mas ainda não tinha feito nada assim de muito, não tinha tempo para organizar, fazer uma ação política. E aí a Rússia entra em guerra contra o Japão. Ela vai lá e me enfia em uma guerra. A Rússia não é a Primeira Guerra Mundial ainda. A Rússia lá, naquela situação toda, de pobreza, de população agrária, o czar vai lá e dá aquela festa em 1903, toda luxuosa, e a população pegando, custando comer um pão de cada dia. E aí lá em 1905, a Rússia se envolve numa guerra contra o Japão para tomar a região da Coreia e a região da Manchúria, que é um pedaço da China, tá? Então o Japão estava de olho naquele lugar, a Rússia foi lá e eu quero isso aí para mim também. Não tinha como a Rússia vencer esse negócio. Por quê? Porque a Rússia estava pobre, a Rússia não tinha. O cara pegou os camponeses e falou assim: ó, gente, vai lá lutar contra os japoneses. E os caras assim, tipo, tá, e aí? Mas como que eu vou fazer isso? Eu nunca peguei numa arma na minha vida, né? Para mim, né? Eu custo pegar numa batata, eu vou pegar numa granada, né? Tipo assim, o cara não sabia o que estava rolando ali. Os caras não tinham treinamento, né? E começou a galera a morrer, né? Começou realmente, assim, um desastre ali, né? E aí, o que aconteceu? Olha só, os caras ficaram insatisfeitos, houve uma manifestação pacífica, ou seja, ninguém lá tinha armas, tá? Nenhum das pessoas que protestaram tinha armas. Em frente ao Palácio de Inverno, que é onde estava o czar na época, né? Em 22 de janeiro de 1905, para falar, e eles iam pedir para o czar parar com aquilo, né? Tipo assim, pô, para com isso aí, que tá complicado, a gente não tem como guerrear, a gente tá passando fome. Eles estavam lá pedir mesmo, né? Só pedir. E aí, o que o czar decidiu fazer? Simplesmente pegou sua guarda imperial e só mete bala nessa galera aí. Então, olha, vamos aqui, esses caras aqui, ó, ninguém ali tinha uma arma. Tava todo mundo ali só protestando pacificamente. O czar falou assim, ó, vai lá, mete bala nessa galera. Por isso que é chamada de Domingo Sangrento, tá? Porque realmente foi um massacre, tá? Assim, muita gente morreu ali justamente porque não tinha ninguém armado, não tinha ninguém, tal. E aí vocês pensam, se os caras já estavam insatisfeitos antes, imagina agora. Pô, a gente vai lá pedir pacificamente o quiser mete bala na gente,
né? Que coisa esquisita é essa, tá? Então, foi realmente um negócio muito autoritário, né? Tipo assim, o cara não quis nem ouvir os manifestantes, ele simplesmente falou assim, manda bala nesses caras aí, né? E aí, gerou uma série de revoltas, né? Assim, os seus caras já estavam satisfeitos antes, agora eles estavam mais ainda, certo? E aí gerou uma série de revoltas contra o czar, em toda a Rússia, certo? Aí o cara falou assim, poxa, agora a coisa tá ficando séria, né? Assim, a galera tá se revoltando mesmo contra mim, o meu poder já não tá muito bom ali, tá todo mundo questionando o meu poder, todo mundo questionando a minha autoridade. E aí ele resolveu, né, falar assim, pô, tá, vamos lá, vamos pensar, vamos conversar. E aí ele decidiu criar um parlamento, tá? Após ser derrotado pelo Japão, né? Tipo assim, ele perdeu, óbvio, porque não tinha soldado, não tinha como ele lutar naquela guerra. Ele resolveu criar um parlamento onde o poder dele seria submetido, né, às pessoas. Então, meio que aconteceu lá na Inglaterra. Lembra que na Inglaterra foi mais ou menos assim? É assim até hoje, né? Você tem o rei, tem a rainha lá, né? Mas quem manda mesmo são os políticos, né? São os ministros, e aí tem o primeiro-ministro, tá? O parlamento russo chamou Duma, e aí, beleza, ele fala assim, beleza, os políticos estão aqui, que eles falarem, eu obedeço. Mas nas primeiras críticas que ele recebeu dos políticos, ele já falou assim, não, não quero mais, eu não quero esse povo me criticando. Ele foi lá e dissolveu o parlamento, e falou assim, não, agora, pronto, chega, acabou, volta aí eu mandar em todo mundo e ninguém me critica. Entenderam essa parte? Entendi. Cara, muito orgulhoso. Sim, Isso, mas na verdade ele se sentia muito poderoso, né? Ele ele era então, muito ruim, velho. esse cara era ruim. Tanto é que a gente vai ver que na hora que tem a revolução, os caras mataram toda a família Romanov, não pouparam nem criança. Então, assim, foi um negócio feio. Mas assim, você viu lá, os caras estavam protestaram, os caras estavam pobres. Aí ele vai lá e entra em guerra contra o Japão. Os caras vão protestar para parar a guerra contra o Japão, pacificamente ele vai lá e mete bala nos caras. Aí começou um monte de revolta, um monte de revolta. Ele falou assim: beleza, vamos lá, perdemos a guerra contra o Japão, eu vou fazer um parlamento onde alguns políticos vão estar lá e eu me sujeito à minha autoridade aos políticos. Aí montou o parlamento, montou a Duma. Nas primeiras críticas que foram feitas a ele já mostrou suas garrinhas de novo, já cancelou tudo, não volta, não quero mais ninguém dando pitaco no meu governo, eu vou mandar sozinho, né? Então a gente tá aqui até agora. E aí a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial. Olha a sequência de cagada, né? Vocês estão conseguindo observar isso? A Rússia estava um negócio esquisito. Aí começa, o pessoal monta o Partido Operário Russo e tal, começa a ter lá as discussões políticas, não sei o quê. A Rússia entra com guerra com o Japão, né? Vai lá, os caras vão tentar protestar, né? Recebe chumbo do czar. Aí ele monta um parlamento para tentar assim, beleza, vamos lá, vamos equilibrar, desfaz o parlamento em pouco tempo, e aí o que ele faz depois? Entra na Primeira Guerra Mundial, né? Olha que loucura. Por quê? Vamos lembrar, nacionalismo. Os caras estavam na esperança de um conflito muito breve. Eles achavam assim, vixe, velho, eu vou entrar nisso aí, vai durar uns 4 meses e eu vou vencer os caras e vou conquistar território e recursos. Era isso que eles queriam, tá? E a Rússia, lembra que eu falei para vocês, o pessoal estava aqui ontem, controle da Península Balcânica. Era isso que ele queria, por conta dos recursos, tá? Só que qual que é a realidade do exército russo? Despreparado, a Rússia sofreu derrotas constantes, a Alemanha venceu bastante batalhas no campo de guerra russo, tá? E eles vazavam, tipo assim, porque os caras eram os camponeses. Eles nunca tinham pegado uma arma na vida, às vezes não tinham nem arma para todo mundo, tá? E eles pegavam e iam embora,
sabe assim, não, por que que eu tô fazendo lutando nessa guerra aqui? Eu não quero lutar aqui, não. Eles vazavam mesmo, os que não morriam iam embora, né? É, e aqueles que se alistaram por patriotismo ao czar, tipo, tinha uns que ainda acreditavam no czar, né? Nossa, ele é meu imperador, não sei o que e tal. Eles perderam a esperança no imperador. Então tava todo mundo, tinha, sei lá, só a burguesia estava satisfeita com, só a nobreza e os parentes do czar estavam satisfeitos com ele. O resto do país inteiro estava todo mundo cansado do czar, né? Então não tinha indústria, não tinha estrada de ferro, porque assim, a Rússia, além de grande, ela até é frio, né? Então você imagina assim, para levar soldado ou equipamento do meio da Rússia até no campo de batalha alemão, sei lá, era quase como atravessar o estado do Nordeste e Sudeste inteiro, sabe? É muito grande, né? É muito longe. E ia fazer isso a cavalo, né? Porque não tinha trem, porque eles não tinham indústria. Eles não tinham como fazer indústria naquela época, né? Então foi um negócio bem esquisito a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, tá? Você vê aqui, ó, a cara dos caras assim, tipo, velho, eu não sei por que que eu tô indo para lá, eu tô indo para lá para morrer e eu não sei nem o que vai ser de mim, né? Então o pessoal tava bem desesperançoso, né? E aí foi nesse contexto, tá? Foi nesse contexto de crise econômica e crise social, porque assim, estava todo mundo muito pobre naquela época, e da Rússia no meio da Primeira Guerra Mundial, então, que começou a ter um monte de movimentos, né? Então, você tinha greve, você tinha filas em supermercados, não tinha comida para todo mundo, tá? Os caras começaram a se manifestar na rua toda hora, assim, porque eles não estavam conseguindo mais viver naquele país. Estava realmente uma situação catastrófica, ao ponto que se não mudasse de forma revolucionária, eles iam morrer todo mundo, o país ia virar um caos, né? Já estava um caos. E aí foi quando teve a Revolução de Fevereiro de 1917. Tem duas, tá? De fevereiro e de outubro. A Revolução de Fevereiro, né? Começou esse movimento revolucionário. Começou as pessoas a ir para a rua, greve, não sei o quê, protesto e tal. E aí foi lá, juntaram os revolucionários, bem espontâneo mesmo, e deram fim ao governo de Nicolau II. Foram lá e mataram todo mundo da dinastia, sabe assim? Foi um massacre mesmo, porque os caras não estavam conseguindo mais. E aí, beleza, o Nicolau II deixou de existir, né? Matamos o cara lá, né? Tiramos o czar do governo, acabamos com o czarismo. Quem vai governar agora? Aí foi o problema. Quem vai governar? Bolcheviques ou mencheviques? Né? Quem que tem uma proposta de governo para melhorar aí? No começo, os mencheviques conseguiram um apoio maior da população, né, das pessoas que estavam organizando o governo ali, o governo provisório, e começaram a governar, tá? Beleza. Eles fizeram uma constituição para o país, então criaram leis, né? Beleza. Eles queriam o avanço do capitalismo na Rússia. Por quê? Porque não tinha indústria. A Rússia não tinha indústria, era um país rural, né? Então, em determinado ponto, eles tentaram aí, mas tentaram avançar o capitalismo para quê? Para agradar a burguesia que vivia ali na Rússia. Então, eles não estavam muito pensando em reformas sociais nesse momento. Só que o problema foi, eles não tiraram a Rússia da guerra, mantiveram a Rússia na guerra, tá? E isso foi um ponto de grande insatisfação para as pessoas que estavam participando desse movimento e tentar trocar o negócio ali, tá? Então, teve um grande movimento entre os mencheviques e os bolcheviques, uma treta ali entre eles, tá? E foi nesse momento que organizaram-se os sovietes. O que era isso? Os caras estavam vendo que os mencheviques não estavam conseguindo organizar a Rússia de uma forma agradável. A Rússia estava na guerra, a Rússia ainda estava passando por dificuldades, eles não estavam fazendo reformas sociais, eles estavam fazendo reformas em nível de indústria, né, para a burguesia, mas para a população que colocou os mencheviques lá no poder, eles não fizeram nenhum tipo de reforma por enquanto. E aí formou-se os sovietes, tá? Que era isso? Era um conselho, tá? Um conselho
de trabalhadores urbanos e rurais, certo? Então, existiam vários sovietes espalhados pela Rússia, começaram a se organizar, que aí eles regulavam a produção material daquela determinada região. Então, por isso que são os sovietes, tá? É como se fosse um sindicato. Não é bem um sindicato, tá? Pegava ali a população daquela área, porque a Rússia é muito grande, a população vivia muito espalhada. Então, pegava a população daquele local, tipo, não, beleza, vamos pegar uma região aqui. Então, trabalhadores urbanos e rurais, vamos nos unir para a gente decidir o que, que a gente vai fazer sobre produção, sobre administração desse local, tá? E eles eram, então, formados por operários, camponeses e soldados, dominados pelos bolcheviques. Então, os bolcheviques, eles tinham uma influência sobre os sovietes. Lembrando, o que era sovietes? Era uma organização, era um conselho, tá? De pessoas para decidir o que era para ser feito ou não naquela região, certo? E aí, o Lenin começa a ficar insatisfeito com aquela coisa, com aquele governo dos mencheviques, e vai falar todo o poder aos sovietes, certo? Ele queria, então, que os sovietes mandassem na Rússia, queria que os bolcheviques tivessem mais influência, né? Que a população fosse atendida. Ele queria nacionalizar os bancos, tipo assim, pegar todos os bancos privados e falar assim, agora é tudo do Estado, agora é tudo da Rússia, do país, para a gente poder financiar a revolução, financiar as reformas sociais. E aí ele falou assim, beleza, vamos tirar a Rússia da guerra. Aí ele ganhou apoio. Agora sim. Agora alguém falou o que a gente quer ouvir, né? E aí, além das outras coisas, óbvio, teve uma manifestação, né, em Moscou, já dominada já com o governo menchevique, lembra? Para tirar os mencheviques do poder e dar o poder aos sovietes. E aí acontece a Revolução de Outubro de 1917, tá? Então, foi liderada por Lenin, certo? Teve sucesso, em 10 dias, mais ou menos, acabou o governo menchevique lá, teve essa revolução, e os bolcheviques vieram ao poder, tá? Apoiados por quem? Pelos sovietes, esses órgãos colegiados. Por isso que a Rússia depois vai se chamar o quê? União das repúblicas socialistas soviéticas, porque vem dos sovietes, esses órgãos colegiados que eram formados no território russo, espalhado, né? Então, cada local tinha o seu soviete, que era um órgão de organização da produção material ali, da administração daquele território, formado por operários e camponeses. Então, Lenin consegue apoio desses sovietes, tem a revolta, né, tiram os mencheviques do poder, os bolcheviques vêm, dominam, e aí o que ele faz? Ele passa o controle das empresas para os trabalhadores. Então, as empresas agora não tinham mais dono, tá? Agora a empresa, isso é uma das teorias socialistas, principalmente do socialismo utópico, que os trabalhadores, né, utópico não, científico, que os trabalhadores, eles tivessem o controle da produção total da empresa. Tipo assim, por que uma empresa vai ser administrada por alguém que não vai trabalhar na empresa? Tipo assim, trabalhar no chão da fábrica. Então, que os trabalhadores tomem conta das empresas e eles continuem produzindo, produzir dinheiro, produção tal, mas o dinheiro vai ser distribuído igualmente para os trabalhadores. Eles vão administrar as empresas. O confisco das grandes propriedades rurais e sua distribuição aos camponeses. Então, a gente tem um monte de camponês com terra pequena e muito pobre. E tinha alguns grandes proprietários, que eram os caras que gostavam do czar, com um monte de terra. Eles pegaram, tomaram as terras desses grandes proprietários e dividiram para os camponeses, para eles terem mais terras, mais condições de sobrevivência. Em 1918, a Rússia sai da guerra de fato. Em 1917, quando tem a Revolução, o Lenin assina um acordo de rendição com a Alemanha. Então, olha, a gente não vai mais lutar, espera só um pouquinho aí, que daqui a pouco a gente já está saindo. Em 1918, a Rússia se retira da guerra e vai entregar algumas regiões de alguns locais que já estavam querendo se separar fazia algum tempo. Letônia, Estônia e Lituânia surgem como país, Finlândia,
né, a Polônia surge como país e a Ucrânia. Além, né, como eu falei para vocês, de tirar a Rússia da guerra.